Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu vou relatar a vocês como é dividido a temporada aqui no criatório, tá certo? Então, assim, cada mês a gente procura fazer algumas atribuições pensando sempre na melhoria e unificação do manejo. Ou seja, quando eu falo em unificação, é você fazer o que? É padronizar, é você fazer com que o ciclo seja parecido com pelo menos a maioria das aves, tá certo? Então, assim, antes de eu começar com o assunto, pessoal, eu queria pedir uma coisa a vocês. Se vocês não forem inscritos no canal, não esquece, pessoal, se inscreve aí no canal, não vai custar nada para vocês, tá certo? Após inscrever, ativem o sininho. Só uma observação, o YouTube, ele mudou algumas funcionalidades, tá certo? Então, a partir de agora, vocês precisam ativar no sininho e selecionar a opção de todas, porque se vocês não selecionar a opção de todas, por padrão vai ficar personalizado. Então o YouTube vai entregar o vídeo que ele achar que deve ir para vocês, tá certo? Ao invés de todos. Então é muito interessante vocês ativarem a opção de todas, tá certo? Com isso você vai ser inscrito no nosso canal e vai receber todas as atualizações que a gente publica na nossa rede social, tá bom? Pessoal, é o seguinte, de cara aí estou mostrando para vocês duas voadeiras. Na verdade, minha intenção era mostrar a linha de voadeira, certo? A coluna. Então, nessa coluna, eu tenho 5 voadeiras, tá certo? Dessas 5 voadeiras são as matrizes que a gente utilizou na reprodução no ano de 2022, tá certo? Aqui fixa mais os brancos, aqui são os brancos machos, tá certo? Aquele amarelo lá é um amarelo que a gente chama de amosaicado. Ele tem olho vermelho e a intenção dele é que a gente tire... existem várias cores, a gente pode tirar 6 cores com ele, mas a maior intenção dele era tirar albino dominante, tá certo? Então, assim, são acasalamentos que a gente faz. Aqui são os machos de amarelo mosaico, aqui são as fêmeas, enfim, são as situações que a gente tem aqui. Aqui vocês podem ver, ó, que é um pote diferente. Aqui eu tenho os bebedouros automáticos que a gente utiliza, e aqui são os potes, aquelas garrafinhas, os bebedouros tradicionais. Por que eu estou fornecendo os bebedouros tradicionais? Nesse período, pessoal, o período que terminou a reprodução das matrizes, eu gosto de fornecer vitaminas para ela, tá bom? Então, assim, fica a critério de qualquer criador. Tem muito criador que gosta, tem muitos criadores que não gostam. Só que no meu manejo eu gosto de ministrar vitaminas, tá bom? Então todo o período de muda de pena, as minhas matrizes, elas recebem vitamina. Diferente dos filhotes. Os filhotes vocês podem ver, ó, que é tudo na garrafinha normal automatizada. Muita gente poderia perguntar, e por que você não bota a vitamina nos bebedouros automáticos para os adultos? Porque aqui, pessoal, a gente precisa higienizar todo dia. Colocou de manhã, finalzinho da tarde eu venho, eu tiro, deixo a noite todinha sem água, no outro dia eu vou e forneço água fresca e com a vitamina. Então vai de acordo com todo o período de muda de pena. Falando no período de muda de pena, como é o ciclo aqui, pessoal? Seguinte, quando a gente fala em ciclo, a gente vai se basear na maior quantidade de aves possíveis, tá certo? Então, assim, a gente procura atender a maioria e sempre se baseando nessas aves que são as matrizes. Então, como é o processo aqui? O processo do ano a gente divide em algumas fases. Dezembro, janeiro e fevereiro a gente deixa para muda de pena, certo? Vão decorando aí. Dezembro, janeiro e fevereiro, aqui na minha região, Recife, a partir de dezembro as aves já estão em muda de pena, já iniciaram muda de pena. Aí a gente vai, dezembro, janeiro e fevereiro, muda de pena. Após esse período, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, é aquela preparação para concurso, descanso, selecionando aves para plantel, enfim, todo aquele processo que a gente faz, março, abril e maio, tá certo? Então, ó, dezembro, janeiro e fevereiro, muda de pena. Março, abril, maio, descanso e preparativos, tá certo? E junho até novembro é reprodução de canária. Então, nosso ano aqui se divide nessas 3 fases. Muda, descanso e reprodução, tá certo? 3 meses de muda, 3 meses de descanso e 3 meses de reprodução. Porém, essa situação é diferente com os novatos, tá certo? Por quê? Os filhotes, eles, na medida que a reprodução vai avançando,
mês após mês vai nascendo filhotes. Então a gente não tem como fazer uma previsão em relação aos filhotes, tá certo? Mas aqueles filhotes que a gente consegue tirar em agosto, setembro, ainda dá para fazer uma previsão. Vou lhe dar um exemplo. Aqui, ó, essa voadeira aqui é uma voadeira de amarelos mosaico linha macho. Aqui são aves que nasceram entre agosto, é isso mesmo, entre agosto e setembro. Então tem várias aqui que já está com seu processo de muda de pena, ó, inclusive cantando. Processo de muda de pena bastante avançado, praticamente já finalizando. Aqui, ó, a gente já sabe, é um macho, já tem a formação de máscara, tem várias fêmeas, a grande maioria dessa voadeira aqui são fêmeas. Tá vendo? Então, o que é que a gente faz? Nessa situação, a gente já começa a dividir por sexo. Note até então que está tudo misturado aí, ó, macho e fêmea. Eu procuro juntar por nascimento, por mês de nascimento na voadeira, certo? Então, assim, a partir desse momento, o que é que eu começo a fazer? Começo a separar por sexo, machos em uma voadeira e fêmea em outra voadeira. Por que, Neto, você faz esse manejo? Esse manejo é feito para facilitar na hora de selecionar para os concursos, facilitar na hora de selecionar para plantel. Então você precisa seguir um planejamento, sem contar naquela questão que daqui a pouco esses passarinhos vão estar entrando no seu período de reprodução e vai começar a acontecer a debicagem, um arrancar a pena do outro. Então, assim, é a fase que a gente precisa, tá certo? A gente precisa selecionar por fase. Só voltar um pouquinho nesse período que é muda de pena, o que é que eu faço nesse período? A gente costuma, todos os preventivos que a gente dá às aves, a gente costuma dar nesse período de muda de pena, tá certo? Se vocês pensam em mudar a farinhada, sair de mistura de semente para extrusada, procurem fazer isso sempre em período de muda de pena, pois suas aves, como elas já vão estar cometidas pela fraqueza, digamos assim, pelo aquele desgaste da muda de pena, é mais fácil esse processo em relação a repeno, digamos assim, tá bom? Então, assim, sempre priorizem qualquer mudança na sua criação na muda de pena, tá bom? Então, assim, nesse processo, o que é que a gente faz? Todas as aves essa semana, voadeira por voadeira, a gente pega as aves, ivermectina nelas, a gente coloca ivermectina para combater qualquer ácaro, qualquer parasita externo. Então, tudo que tem relação a tratamentos, a preventivos, é feito aqui no Canaril nesse mês, tá certo? Nesse mês, foi feito, na verdade, nesse mês de janeiro que a gente está. Então, tem vários aqui, várias matrizes, vocês veem aí tudo saudável, já saindo do processo de muda de pena, várias delas com os rabos já completos. Vê que passarinho lindo, já com o rabo já completo. Então, assim, são várias situações que a gente faz. O principal, pessoal, é você dividir por ciclo. Esse manejo que a gente faz, normalmente, como eu falei, a gente não vai conseguir fazer em todos os novatos. Para vocês terem ideia, aqui, ó, são alguns amarelos mosaicos que nasceram nessa leva, eu acho que de novembro para dezembro. Então, assim, vocês notam que eles estão muito uniformes ainda, não começaram nem a mudança ainda de plumagem. Aqui, outro mais recente ainda, ó. Então, a gente precisa trabalhar por ciclo. Então, quando a gente dá esse parâmetro de comparação, muda, descanso e reprodução, sempre é pensando nas matrizes. Pronto, essa imagem aqui tá vendo bem, ó. Tá vendo ali, ó, todas as matrizes. Em vez de ser bebedouros, eles, aliás, são bebedouros, mas são bebedouros tradicionais, pois estão com vitamina, e o restante filhotes que estão com bebedouros automáticos, que filhote eu não dou vitamina, tá certo? Filhote, ele já vem com os anticorpos que os adultos passam para ele quando eles se alimentam, e a farinhada que a gente fornece já vem com as vitaminas necessárias, tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, pessoal. Esse passarinho aqui, ó, digamos assim, é o vovô da minha criação. Ele é o primeiro passarinho, eu não dou fim a esse aqui por nada. Minha criação de amarelo mosaico partiu desse. Então hoje eu já não consigo mais utilizar ele na minha criação, porque já tenho avanço da genética dele. Então se eu for cruzar, por exemplo, uma bisneta dele com ele, eu não vou estar evoluindo na cor. Então a gente precisa trabalhar a genética. A genética é isso aqui, mas esse aqui é meu e ninguém toma. Esse aqui vai para minha casa para me agradar agora no canto. Então é isso, pessoal. O vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje era exatamente as fases do ano, o que a gente procura fazer nas fases do ano aqui no nosso canal, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês.
pessoas que não sabem os momentos ideais de muda, reprodução, descanso, tá aí uma dica bacana que, se vocês quiserem, pode seguir, tá certo? Agora, claro, lembrando, precisamos ter como referência as estações climáticas, tá certo? Por exemplo, eu estou aqui em Recife. Será que esse manejo vai servir para o pessoal do Rio Grande do Sul? Então, assim, você precisa analisar, tá certo? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço, amigo Luiz Neto.